contra a carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores das trevas deste mal, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Irmãos, a nossa luta, ela não consiste só contra a nossa carne, porque nós temos uma luta contra essa carne e contra o nosso sangue. Mas também existe uma luta espiritual. Eu não estou vendo ela, mas existe uma guerra entre anjos e demônios o tempo inteiro. Os anjos para nos proteger e nos livrar, e os demônios para nos arrastar para a vida de dependência química, para destruir, para roubar, para matar. Eu não vejo ela porque essa luta, ela é na região celestial. É numa atmosfera invisível. Eu não vejo, mas eu sinto. Você pode ver que às vezes a mãe, fala assim, eu não estou vendo, mas eu estou sentindo que está acontecendo alguma coisa com meu filho. A esposa fala assim, eu não estou vendo, mas tem alguma coisa acontecendo com meu marido. Tem uma ligação. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Porque a gente tem uma sensibilidade espiritual. A gente foi feito corpo, alma e espírito. Então muitas coisas que acontecem no mundo espiritual a gente sente. A gente fica com o coração apertado. É ou não é? Alguém sente essas coisas aqui? Ou é só eu? Às vezes você está em casa, você escuta uma voz, você sente um calafrio, você sente uma dor, você sente alguma coisa. É ou não é? A gente tem um corpo espiritual. Às vezes as coisas que estão acontecendo no mundo espiritual, a gente não está vendo, mas a gente está sentindo. Eu lembro, quando eu falo disso, eu lembro de uma cena. Eu nasci ali no Cabana, e a gente morava em frente, quase bem em frente, à Igreja Deus e Amor, E lá para os 13 anos eu já estava envolvido com droga, com álcool, com tudo, E eu lembro que minha mãe fazia muita campanha na Deus e Amor, Aí um dia ela veio de lá com uma pergunta, Ela me chamou, vem cá. Aí, até então eu não tinha ido na igreja até nessa idade não. Ela falou, quero te perguntar uma coisa, você está envolvido em alguma coisa? Quer dizer, a mãe sabe, mas a mãe quer ouvir da boca da pessoa, Você está envolvido em alguma coisa? Você está usando droga, meu filho? Você está bebendo? O que você está fazendo? Mãe, então, por que você está perguntando isso? Não, porque o pastor fala assim, fecha o olho e pense em alguém. E quando eu penso no você, na cor, eu estou no chão. Ela falava que caía por causa de mim, Porque a mãe, é essa referência de libertação, de cura, A família é essa referência, Nós vimos aqui que tem muita pessoa que chega aqui sem família. Recupera, mas é muito mais difícil. Quando a pessoa vem com a família, quando a família acompanha o tratamento, a possibilidade de aquela pessoa recuperar é bem maior, A gente sabe que a luta não é fácil, mas é bem maior. E quando eu falo de luta espiritual, eu falo de coisas que acontecem primeiro no mundo espiritual. Às vezes tem coisa que acontece no mundo espiritual primeiro, para depois materializar no mundo físico. Assim como você ora, você jejuma, você pede a Deus, você lê a Bíblia, você está manifestando a sua fé primeiro, para que as coisas aconteçam no mundo espiritual, para que essas coisas depois venham se materializar no mundo físico. Assim somos nós aqui. Nós acreditamos no psiquiatra, no psicólogo, acredito na orientação médica. Deus deixou os médicos aí para isso. A Bíblia mostra que o próprio Lucas era médico, o próprio Lucas era um homem que era entendido das medicinas, É o único homem na Bíblia que questiona Jesus por ter nascido de uma virgem, porque ele entendia a concepção, Então a Bíblia deixa isso claro para a gente, que Deus deixou os médicos aí para que possa curar as pessoas, possa ter medicação, possa ter tratamento. Mas nós aqui no Lar Canaã, além de acreditar na medicina, acreditar nos médicos, nós acreditamos também na palavra de Deus. A Bíblia diz em João, que Jesus, ele veio trazer a libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade, irmão, nada mais, nada menos do que a palavra. Pode passar os céus e a terra, mas as palavras do Senhor, elas permanecerão
para sempre. A Bíblia, ela é verdade. Nós acreditamos na Bíblia como sendo, na verdade, a nossa declaração de fé, 100% verdade. Tudo que está aqui eu acredito, eu creio que aconteceu, eu creio que acontece e eu creio que vai acontecer. Porque a Bíblia foi escrita para o passado, para o presente e também para o nosso futuro. Por isso que existe o lugar de salvação, o céu, o inferno e por aí vai. Mas o que eu quero falar é sobre essa guerra espiritual. Como a gente vê um familiar sofrendo, um familiar, na verdade, muitas das vezes possesso, com encosto, ali envolvido com droga, e você olha aquela pessoa e fala, a pessoa nunca fez isso quando ela estava normal, a pessoa nunca fez isso quando ela estava no seu estado de sanidade. Agora essa pessoa está fazendo isso, aquilo outro, está mentindo, está fazendo isso, está aquilo outro. A família desconhece aquela pessoa. A família começa a não ver mais aquela pessoa, começa a ser um estranho. A família começa a ter medo, a esposa começa a ter medo, o filho começa a ter medo. Eu lembro disso que eu ia visitar o meu filho, tenho um filho hoje, mais de 15 anos, o Davi, e eu lembro que eu ia visitar ele, eu ia drogado antes de vir para cá, chegava para visitar ele, ele tinha medo de mim, né? Ele tinha medo, chorava, não vinha no meu colo, porque a criança também tem sensibilidade, estava alcoolizado, estava drogado, né? E ele, eu tenho certeza que sem ele querer falar, a informação é que ele não queria ver o pai daquele jeito. Nenhum filho quer ver o pai drogado. Nenhum pai quer ver o filho drogado, né? É uma luta para a família. E quando eu olho para a vida daquela pessoa que está fazendo coisas que não fazia antes, eu muitas vezes julgo, falando que ele é sem vergonha, safado, vagabundo, né? Porque gente para acusar, apontar, não falta. No meio da família mesmo fala, isso é um sem vergonha, isso é não sei o que, um mau caráter e tal. Mas ninguém atenta para as coisas espirituais. Ninguém atenta para a luta espiritual. Ninguém atenta para o encosto, para o demônio que está agindo 24 horas para tentar nos destruir. Meu irmão, o diabo ele não dorme, ele luta, ele existe e ele está na Bíblia. Eu quero até ler para você Marcos capítulo 1, versículo 21. Depois entrar em Cafarnaum e logo era sábado. E foi ele ensinar na sinagoga. E maravilharam-se da sua doutrina, porque ensinava com quem tinha muita autoridade. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espíritos imundos. Olha para você ver. Aquele problema espiritual, antigamente ele não tinha solução. Uma pessoa que era, na verdade, acometida ou aprisionada pelo espírito imundo, ela muitas das vezes era desprezada. Colocada muitas das vezes em lugares, em cidades, em situações longe da sociedade. Porque não tinha solução, não tinha recurso, não tinha cura, não tinha libertação, não tinha remédio. Então as pessoas muitas das vezes, elas discriminavam. E a Bíblia diz que Jesus estava ensinando e entrou um homem possesso de um espírito imundo. E a Bíblia fala espírito imundo porque esse espírito ele leva o homem a fazer todas as imundícies que existem no mundo. O homem se torna vulnerável ao pecado. A pessoa vê o pecado, ela não consegue dizer não. A pessoa vê a droga, ela não consegue dizer não. A pessoa começa a ser aquele ditado do mundo que nós falamos, né? Maria vai com as outras. A pessoa passa a ser uma pessoa influenciável. A gente olha para aquela pessoa e diz, nossa pessoa é fraca, nossa pessoa não tem atitude, nossa pessoa não tem opinião própria, porque nós estamos olhando apenas com os olhos físicos, mas o que está acontecendo vai além do que os nossos olhos podem enxergar, vai além do que os nossos olhos podem ver, está além da situação humana. Quem está entendendo, diga amém. Está além. Então, ali naquela situação, Jesus, ele veio ensinar isso. E tem situações que o médico não vai resolver. Ô irmãos, quantas situações já levou a pessoa no neurologista, no psiquiatra, no psicólogo, ele olha e fala, o que a medicina pode fazer, já fez.
O que nós podemos fazer por ele, já fizemos. Agora é só um milagre. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ajuda Carlinhos, por Júnior, por favor. Então,